O advogado José Pedro Gomes não para. Acelera pelos corredores do Ministério Público com a mesma vontade como se estivesse ao volante do seu carro de corrida nas provas de montanha. Um anjo do asfalto que se movimenta nos tribunais a pisar o risco em manobras arriscadas. E ele, atrevido, ri-se. Mas o caso não é para rir. É íntimo do procurador Rosário Teixeira, intimidade que nasceu da sua longa e sólida amizade com o inspetor tributário Paulo Silva. O magistrado e o inspetor investigaram juntos os grandes casos de corrupção em Portugal nos últimos 20 anos, da Operação Furacão, que visou uma organização tentacular de fuga aos impostos, a Operação Monte Branco, contra um insuspeito grupo de empresários e negociantes que enviava malas de dinheiro para o resgate da banca suíça, passando pelo BPN, um clube de negócios que deu fortunas a muitos amigos do cavaquismo, a Operação Marquês, que culminou com a prisão de José Sócrates e deu origem a um dos mais complexos e longos processos da nossa história judicial. Rosário Teixeira e Paulo Silva estiveram em todas. Não estiveram sozinhos. José Pedro Gomes, o anjo do asfalto, deu-lhes uma prestimosa ajuda. O advogado tornou-se um especialista em aparecer nos vários processos do amigo Paulo Silva com testemunhas que corroboram, ponto por ponto, as teses da acusação. O depoimento das testemunhas, e quanto mais vasto melhor, tem um único objetivo: livrar quem depõe de vir a ser constituído arguido. E, por tabela, tramar que o procurador Rosário Teixeira e o inspetor Paulo Silva acham que deve ser tramado. Tudo em nome da verdade e do superior interesse da justiça. É uma espécie de delação premiada, mas, segundo vários penalistas contactados pelo 24 Horas, é uma autêntica manigância, um truque à margem da lei. Foi assim, por exemplo, no caso da falência do Banco Português de Negócios. 12 dos 15 arguidos foram condenados por fraude fiscal, burla qualificada, falsificação de documentos, abuso de confiança, em boa parte graças à colaboração do administrador do banco, que, a troco de ficar de fora da acusação, incriminou todos os outros. Tão colaborante testemunha surgiu, patrocinada pelo advogado José Pedro Gomes, ainda na fase de inquérito. O delator tanto falou e denunciou que, no fim, foi duplamente premiado. Livrou-se de ser acusado pelos mesmos crimes imputados aos outros e ainda ganhou um lugar na administração da Par Valorem, a empresa pública criada para gerir os ativos tóxicos herdados do BPN. O inspetor Paulo Silva, tão hábil a descobrir firmas fantasmas em paraísos fiscais, na maior parte dos casos criadas para esconder dinheiro e fintar o fisco, nem sequer reparou que a sua respeitável testemunha era proprietário de uma firma offshore. O testemunho deste antigo administrador do BPN permitiu ao procurador Rosário Teixeira e ao inspetor Paulo Silva encontrar o fio do intricado novelo de corrupção que terminava em José Sócrates. Estava lançada a Operação Marquês. Não fosse ele, e talvez nunca se soubesse que Carlos Santos Silva, ligado ao Grupo Lena e uma teia de empresas subsidiárias, era o fiel depositário de pelo menos 23 milhões de euros que, segundo o Ministério Público, tinham como proprietário o ex-primeiro-ministro. José Pedro Gomes nunca mais deixou de ser o fiel acólito da inseparável dupla constituída por Rosário Teixeira e Paulo Silva. Em julho de 2021, voltou a entrar em campo, na Operação Cartão Vermelho, que levou à detenção do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, do filho, Tiago Vieira, do advogado Bruno Macedo, com escritório em Braga, e do empresário José António dos Santos, o rei dos frangos. Foram então cumpridos 44 mandados de busca, executados por inspectores da autoridade tributária, sob a coordenação de Paulo Silva. O superinspetor esteve nas buscas em casa de Luís Filipe Vieira. Só saiu de lá perto das 2 da manhã. Bocejava de fome. Vieira serviu-lhe uma bem aviada Santos de presunto, que o inspetor devorou com apetite. Os detidos foram levados ao juiz de instrução, Carlos Alexandre, que estava particularmente bem disposto nesse dia. Não mandou ninguém para a prisão. Decretou-lhes cauções: 3 milhões para Luís Filipe Vieira,
2 para o Rei dos Frangos, 600 mil para Tiago Vieira e 300 mil para Bruno Macedo. A investigação do caso, a cargo de Parelha, Rosário Teixeira e Paulo Silva, contou com a decisiva colaboração de 2 delatores, Nuno Durães Lopes e António Rodrigues de Sá. Ambos começaram por ser suspeitos do processo. O Ministério Público suspeita que empresas controladas por Bruno Macedo, sediadas nos Emirados Árabes Unidos e nos Estados Unidos da América, foram utilizadas para acolher cerca de 2,6 milhões de euros desviados do Benfica por Luís Filipe Vieira. Parte do dinheiro terá transitado para a Promo Valor, a empresa do então presidente do Benfica. Os meandros das transferências de dinheiro do Benfica para as sociedades de Bruno Macedo e daqui para o grupo de Vieira foram denunciados por Nuno Durães Lopes e António Rodrigues de Sá. Sabiam tudo na ponta da língua. Não sabiam eles outra coisa. Nuno Durães Lopes colaborou com Luís Filipe Vieira e Bruno Macedo na criação de diversos contratos, falsos, segundo o Ministério Público, para justificar a circulação de fundos entre Macedo e Vieira. António Rodrigues de Sá, o outro delator, esteve ligado às sociedades de Bruno Macedo, por onde circulou o dinheiro. Ainda assim, não foram constituídos arguidos. Ficaram livres de qualquer acusação. O procurador Rosário Teixeira decidiu premiá-los pela delação. Durães Lopes e António de Sá são simples testemunhas no processo e, como é hábito nas investigações de Paulo Silva, sob o patrocínio do advogado José Pedro Gomes. O advogado nega tudo e ri-se. Só se ri. Nem ele sabe do que se ri. A delação premiada ou a colaboração premiada está prevista na lei para os crimes de corrupção e tráfico de droga, mas tem regras muito bem definidas. A decisão de premiar delatores não compete ao Ministério Público, mas a um juiz de instrução. Além disso, segundo especialistas em direito penal consultados pela 24 horas, a colaboração ou delação tem de ocorrer no início do inquérito. Transformar arguidos em testemunhas, só porque dá jeito à investigação, é um truque sujo de onde ninguém sai limpo.